Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Faculdade de Educação Santa Terezinha. Nós somos acadêmicas de psicologia do 9º período e hoje nós vamos trazer uma temática muito importante para você. Eu me chamo Daiane Rocha, temos aqui a Bilslene, a Sâmia e a Ana Cristina, meninas maravilhosas que vai agregar muito conhecimento hoje na sua vida. Muito bem, que bom estarmos juntos nesse momento, né, meninas, e poder partilhar de um tema tão importante que é alusão, o mês de setembro, que faz alusão, né, do combate ao suicídio e à valorização à vida e o quanto isso é relevante, é importante falar, né, e a gente vai conversar um pouco, né, tirar algumas dúvidas e acrescentar algumas coisas, né, para que a gente possa se aprofundar um pouco mais nesse tema, né, de combate ao suicídio e também ressaltar, né, talvez tem pessoas que se perguntam por que essa campanha, né, por que setembro, por que o amarelo, por que todo esse contexto? Como iniciou, né? Isso, então são muitos questionamentos que muitas pessoas muitas vezes se fazem, né, ouve-se muito, né, e vê-se falar muito a respeito, mas algumas dúvidas que são necessárias ser conversadas, né? E hoje a gente vai trazer, né, essa temática tão relevante, né? Então, como essa campanha iniciou, por que falar disso, né, dessa importância? Vamos lá, meninas. As duas convidadas aqui especiais vão estar falando para vocês. É importantíssimo que nós falemos desse tema. Esse tema tem sido, por muito tempo, revestido de muito tabu. E nós precisamos falar. Falar para tirar o medo, falar para que as pessoas compreendam que o suicídio não é simplesmente um ato de covardia e desistência da vida. Em geral, o ato de suicídio é um pedido de socorro. A pessoa ela toma aquela medida drástica e extrema, tentando se livrar da dor emocional, do sofrimento psíquico. E nós sabemos que há outros fatores que podem causar o suicídio, mas sabemos que grande parte, inclusive há estatísticas que mostram que 70% dos suicídios são causados por questões psicológicas, por doenças mentais como depressão e ansiedade. Mas esse tema foi escolhido para ser falado e lembrado, e essa campanha é no mês de setembro por causa da história de um jovem. A Sâmia pode nos falar um pouquinho. Verdade. Um jovem de 17 anos, né, chamado Mais, estava no auge aí da sua juventude, vivendo aquele momento mesmo que os jovens estão sonhando. Ele comprou um Mustang 68 e esse Mustang ele era da cor amarela. E é interessante, não, curioso falar que ele não aparentava nenhum tipo de transtorno, nem tristeza, nada, pelo contrário. Ele estava vivendo aquele momento, mesmo o ápice da juventude. Imagina aí um jovem comprar um Mustang tão jovem, né, tão cedo, e de repente ele se suicidou, que foi uma surpresa para amigos, familiares, porque ele estava muito bem. Muito bem, e por conta disso, isso foi no mês de setembro, e por conta do carro dele, que já virava a marca dele, esse mês ele começou a ser um mês alusivo à vida, né, a valorização da vida, que é o Setembro Amarelo. Isso até entrou numa pauta interessante sobre a questão de que o suicídio ele não escolhe classe, ele não escolhe cor, ele não escolhe idade, posicionamento social, ideologia, ele não escolhe política, não escolhe nada. Na verdade, todos estão vulneráveis. Nós tivemos um caso agora recente, a Valesca do vôlei, acho que é Valesca. Valesca do vôlei, que os familiares disseram, inclusive ela estava lançando um livro. Um dia antes ela estava bem, estava feliz, e aí no outro dia ela já cometeu o suicídio e não mostrou sinais aparentes para ninguém de que ela estava realmente no sofrimento. E tem situações que é muito minucioso, né? Os sinais, eles são mínimos.
como Sâmia falou a respeito do Mike, né, de um tanto que no velório dele, né, a história conta que eles entregavam um papelzinho com uma frase, a fitinha amarela, né, que é um marco sobre o mês, e eles no cartão tinha escrito assim: se precisar, peça ajuda, que é até o tema da campanha desse ano de 2023. Sim, é verdade. Né? E a gente vê que essas questões são os tabus, né? São os tabus tão ressaltados que a gente pensa que é uma resistência só de hoje, mas é de muito tempo. De fato, esse tema, o tema do suicídio, ele reporta a uma história, né? Uma história, um passado que traz uma ideia de que aquela pessoa que tirou a própria vida, ela era fadada às trevas, né? Ela perderia a sua vida eterna, ela estava fora, né? E contrária e totalmente afastada de Deus. A pessoa que está psiquicamente enferma, ela não é necessariamente que ela está afastada de Deus, não é falta de Deus, não é uma atitude de mimimi, que a pessoa está se fazendo de frágil, absolutamente. Ela está precisando de ajuda. A pessoa que está com ideação suicida, ela está mentalmente doente. O caso se torna hoje tão grave que se tornou uma questão de saúde pública, né? Só para você que está nos assistindo ter uma ideia, ao redor do mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. E no Brasil, os números são assustadores. Cerca de 32 brasileiros tiram a vida por dia através do suicídio, e o que mais entristece é que a faixa etária onde isto mais acontece são jovens de 15 a 24 anos. Então é algo para a gente falar, é algo para conversar. E existe assim dois lados da moeda, né? Tem um lado da pessoa que está com esse sentimento que ela precisa falar, e tem o outro lado que precisa ser observado, né? Então é interessante a gente falar sobre isso, como nós podemos observar, né? Como as pessoas de casa podem observar isso nos seus familiares, nos seus amigos, porque por menor que seja, sempre tem um sinal, né? Sempre eles dão um sinal, um pedido assim de socorro. Então é uma pauta interessante a gente trazer, porque nós, como futuras psicólogas, nós temos sim uma ideia de como observar esses sinais, mas tem muitas pessoas que não são da área, que elas precisam entender como ajudar, né, essas pessoas. Então, sim, na verdade, sempre falo, né? As pessoas têm a tendência de dizer que eu não notei, estava leve, estava aí tem aquela velha frase, né? Nossa, mas era tão animado, tinha tudo, e aconteceu isso. E na verdade a pessoa ela vai mostrando sinais ao longo do tempo, né? Ao longo da sua caminhada, ela vai mostrando uma alteração de humor. E teve um dado que saiu de uma pesquisa da Unesp, inclusive, que diz que a maioria das pessoas, 35% das pessoas que chegam a cometer o suicídio, elas têm transtorno de humor. Um dia elas estão extremamente alegres, animadas, eufóricas, no outro dia elas estão já com o humor mais deprimido, desanimadas. Isso são sinais para você considerar. A ideação suicida, o pensamento, ele pode não vir verbalizado, mas ele vem pelo comportamento, ele vem por alguns sinais de desânimo, de apatia. É óbvio que nem todo mundo que está desanimado, apático, está pensando sobre isso. Mas tudo deve ser considerado. Sim. Com um alerta, né? O sinal deve ser considerado e precisa ficar perto. Tem dois tipos de suicídio, na verdade, que eles são estudados, né? Que eles são falados pelos psiquiatras, que é o suicídio por impulso. Aquela pessoa, ela pensou em se suicidar e ela foi lá e cometeu. Na verdade, inclusive, esse suicídio ele é o que é mais fácil de se evitar. Por quê? Porque o suicídio por impulso, a pessoa pensou. E aí, quando ela pensou, se ela conseguir segurar 5 minutos ou tiver uma fala de alguém de 5, 10 minutos, ela consegue retroceder no pensamento. É aquele pico de desespero.
E tem também o suicídio planejado, que esse é um grande... Mais perigoso. É um grande mistério para a psiquiatria, né? Para todo esse contexto, né, da todo esse saúde contexto. mental. Exatamente. Porque a pessoa planeja, a pessoa ela já idealizou aquilo dentro dela. Internalizou, Ela já né? internalizou essa Decidiu. verdade. Então, muitas vezes, essa pessoa, o que ela faz? Ela está mantendo a vida dela normal, mas aqui dentro está tudo planejado. Então, na primeira oportunidade, ela vai lá. E é interessante que existem casos, e a gente vê muito a respeito, que tem pessoas que preparam cartas, Sim. tem pessoas que preparam documentos e registram, e tem várias atitudes. Por quê? Porque aquilo foi tão elaborado, dentro dela ela está tão decidida, e tem casos, né? Eu li alguns casos a respeito disso, que tem pessoas que ela usa aquele estado momentâneo de felicidade para como camuflar para o outro que está vigiando, né? Que está ali fazendo aquele acompanhamento. Não, agora eu estou bem, pode me deixar que eu consigo, né? E infelizmente chega no ápice de cometer, e às vezes aquela autocobrança para quem fica, porque não tem como não atingir, né? Verdade. Quando esse acometimento ele acontece, muitas pessoas são envolvidas, né? Aqueles que ficam, para aquele que vai, infelizmente, ele pensa naquele momento de aliviar aquela dor, aquela pressão de vida que ele está naquele momento. Mas para quem fica, aquele sofrimento perdura, e perdura muito, porque tem essa autocobrança. E é interessante esse olhar, principalmente dos profissionais da área, que quem fica também precisa desse acompanhamento, porque na maioria dos casos quem fica adoece. E muito. Tem a culpa, né? Sentimento de culpa, né? Porque tem a ideação, tem a tentativa e tem a consumação. Então, entre a ideação e a tentativa, pode sim haver uma reversão nessa situação, né? Então, fica a questão da culpa. Por que eu não ajudei? Por que eu não observei? Exato. E a questão também é como nós evitamos este assunto. Isso. Nós evitamos tratar abertamente. Por exemplo, com o filho. Você percebe que seu filho não está bem, que ele mudou o comportamento, o humor dele está diferente. É para que se converse, como você está, o que está acontecendo, o que você está sentindo. Porque, principalmente o adolescente, ele não quer, de certa forma, dar o braço a torcer. Se expor, né? né? Isso essa é a atitude da grande maioria das pessoas. Por que eu vou dizer que eu preciso de ajuda? Eu não preciso. Vão pensar que eu sou fracassado. Exato. Fraco. A ideia de que isso vai demonstrar fraqueza faz com que muitas pessoas continuem nesse pensamento e acabem por consumá-lo, principalmente adolescentes. Os pais precisam estar atentos. Cristina, e é interessante que essa questão do tabu ela é cultural, né? Sim. Foi cultural. Na verdade, o início começou em 1774, um livro lançado na Alemanha chamado Jovem Werther. E ele falava a triste história do jovem Werther. Ele falava da trajetória desse jovem e o fechamento do livro é com o suicídio desse jovem. O livro virou uma febre tão grande na Alemanha que muitos jovens começaram a se vestir como personagem e cresceu um índice de suicídio na época. E a partir daí as autoridades determinaram que não deveriam falar, porque eles entenderam que falar estimulava. Fortalecia. E, inclusive, isso, olha, 1774, isso vem perdurando até algumas décadas atrás, onde não se falava de forma alguma, e até a mídia, né, fez um acordo de cavalheiros. Não tem nenhum efeito legal, mas há um efeito moral falar. Então, quando eles iam anunciar a morte, se vocês observarem, até houve uma mudança sobre isso. Quando alguém se suicidava, eles anunciavam assim, fulano perdeu a vida, fulano morreu, né? Hoje não. Já entende-se que é importante sim, que quanto mais se fala, na verdade, mais se previne. Mas conhecimento é libertador. Então, quanto mais se fala, e eu até trago o entendimento que quanto mais se fala, aqueles que pensam, eles
tem a visão de que não estão sozinhos. Sim. Que alguém está entendendo eles, sim, né? que é um público que é alcançável. Ei, peraí, estão falando sobre isso, então eu estou sendo ouvido. Exato. Mesmo que eu não esteja falando. Sim. Né? Eu tenho uma frase que eu gosto de falar muito. Se não houver exposição, haverá explosão. E quando a gente começa a falar, na verdade eu não estimulo a pessoa a fazer, eu estimulo ela a se expor. Exato. E por isso que é interessante ressaltar, né, de como falar, Como né? falar. De como Como falar falar, é sim. muito importante. Não é somente aquilo que você vai falar, mas como falar. Até né? a própria mídia, né? Como vai expor. Porque a gente tem que lembrar, falar de um modo psicoeducativo, para as pessoas entenderem como funciona, né? Todos esses sentimentos, todos os comportamentos, para saber ajudar. Como é que as pessoas vão ajudar? Se elas não entendem exatamente o que está acontecendo, né? Exatamente. Uma coisa que é muito importante que seja lembrado. Alguns pontos, algumas fases da vida, elas podem induzir a depressão. Por exemplo, a adolescência, a transição da infância para a adolescência é um momento delicado. A transformação do corpo, muitas vezes os primeiros amores e decepções As autocobrança, né, Cristina? causam impacto naquele menino e menina, e às vezes eles não sabem lidar com a frustração do término de um namoro. Isso é muito importante que os pais conversem, para que eles entendam que na vida eles vão enfrentar frustrações e eles precisam levantar a cabeça. Essas questões são muito sérias. Por exemplo, uma depressão pós-parto. Eu tive depressão pós-parto e eu tive ideação suicida. Eu tinha vergonha de falar, porque eu pensava, o que as pessoas vão pensar de mim? Logo eu, né? Então, eu tinha medo de dizer que eu estava pensando em me matar. E aqueles pensamentos, eles vinham na minha mente compulsivamente, eu não tinha controle. E eu não tinha controle. Então, eu precisava de ajuda e eu não sabia como buscar ajuda. Eu estava sozinha dentro de um apartamento, meu esposo trabalhando, eu com um bebê no braço, né? Olhava pela janela e ficava imaginando me lançar da janela. Olha que coisa terrível para uma pessoa que está só. Então, eu louvo a Deus, Deus me protegeu naquele momento. Eu tive a ajuda de um médico muito compreensivo que me passou a medicação e mostrou para o meu esposo como ele precisava me ajudar, me cercar, me dar apoio. E foi assim que, aos poucos, eu fui superando aquele momento. Hoje, quando eu lembro, eu posso entender o que uma mulher no pós-parto pode passar. Então, nunca subestime, nunca diga que aquela pessoa ela está dengosa, uma pessoa frágil, uma pessoa que quer chamar atenção. Não é isso. Um adolescente, ele quer viver a vida e não ficar isolado dentro de um quarto. Uma mãe que está com o seu bebezinho, ela não quer, ela não está pensando, se ela está pensando em morrer, é porque ela não está bem. A mente dela não está bem, ela precisa de ajuda. Uma pessoa que está passando por um momento de diagnóstico de uma enfermidade, é preciso que se esteja atento, porque aquele momento de angústia pode induzir a uma depressão, e a depressão, sim, trazer pensamentos e ideações suicidas. Esses momentos da vida são delicados e nós precisamos estar atento aos membros da família, aos amigos, aquela pessoa que está se isolando do grupo. Isso é extremamente importante e é dessa maneira que nós podemos ajudar as pessoas. E só complementando aqui a tua fala, o suicídio é algo tão grave que existe esse pensamento, às vezes, né, um pensamento social, que eu acredito que isso tem mudado bastante, de que é frescura, essa tristeza não é bem assim.
mas ele é tão antinatural no nosso cérebro, porque o nosso cérebro ele é programado para viver, para sobreviver. Sim. Só que uma pessoa, quando ela começa a pensar a respeito, é uma emoção, é um sentimento tão profundo, tão desesperador, que ele cega o instinto de sobrevivência. Sim. Então é por isso que naquele momento a pessoa ela pensa que não há mais jeito, não tem valor, porque se você observar, nós estivemos num ambiente, houve um barulho, a gente se assustou, instinto de sobrevivência. A ansiedade é um processo natural, né, dela se tornar patológica, mas para que haja um instinto de sobrevivência. O medo também é para que haja tudo nos projetando para sobreviver. Mas aí quando vem aquela emoção perturbadora, aquele sentimento profundo. Dor, né? Se assemelha muito a uma dor. Exatamente. Isso cega o instinto natural do cérebro. Sim, de proteção. E a pessoa não consegue, por isso que é muito importante nós falarmos sobre isso, porque a pessoa não consegue de forma alguma pensar mais em nada. Você mesmo falou, eu não conseguia pensar em diferente formas de viver, eu só conseguia pensar em formas de morrer. Exato. Por quê? Os Porque pensamentos automáticos, né? Pensamentos automáticos. Estudos apontam que pessoas com esse sentimento, eles querem que a dor passe, não necessariamente querem acabar com a vida, né? Eles querem que aquela dor passe, aquele sofrimento gera uma passe. confusão tão grande, né, no organismo, porque sofre alterações fisiológicas, psicológicas, né? Todo o ambiente que a pessoa vive ali, né? tudo é comprometido. É interessante que na fala de Cristina, ela expôs um ponto importante. Ela disse, um médico me ajudou. Sim. E ela disse mais. Ele orientou o meu esposo como ele deveria fazer para me auxiliar. E a gente sabe o quanto o suporte é algo tão primordial num processo de adoecimento psicológico. Então, eu quero que a gente explane sobre isso, a importância desse suporte, dessa busca por ajuda, porque muitas barreiras que precisam ser quebradas. Né? Primeiro, a pessoa vivenciando aquele sofrimento, aquela dor, aquele desespero, aquela atenção plena é comprometida, aquele estado, ela não consegue se ver naquele estado atual. Cristina expôs a situação dela e ela disse, tinha acabado de ganhar bebê, era uma situação que era para ela estar vivendo uma realização, eu estou tendo um filho, a minha família está feliz, a gente está, né, vivendo os nossos sonhos, era para partilhar desse momento. Mas houve, né, esse acontecimento e ali comprometeu muitas coisas, inclusive os seus pensamentos a respeito daquele momento. Você não estava conseguindo ter prazer naquele Nenhum, então, pelo contrário. Pelo contrário, né? Eu via a vida cinzenta. Todos os meus pensamentos terminavam em morte. Eu não conseguia pensar nada positivo. Não pensava na vida. Não tinha pensamento alternativo. Exato, né, nem em futuro. Eu só pensava em, por fim, aquela tristeza, aquela amargura. Não havia mais laços afetivos com o bebê. Olha, gente, isso é algo muito sério. Precisa realmente uma mãe, ela precisa de apoio. Ela não pode ser deixada sozinha. Mas por que isso acontece? Porque nós sofremos mudanças hormonais muito fortes. E algumas pessoas, como no meu caso, têm tendência para o adoecimento psíquico nesta área, nesse momento de oscilação profunda de hormônios. Então, são momentos, são fases da vida que podem desencadear esses transtornos psíquicos e a gente realmente precisa de estar nos apoiando uns aos outros. Né? Ninguém é suficientemente bom que não precise de alguém. Todos precisamos uns dos outros. Olha, a fala aqui da Bíblia, a importância de alertarmos a família, os amigos, quem está no entorno social para ajudar aquela pessoa. Percebeu que há uma tristeza, há uma alteração de um comportamento, por menor que seja, dor, todo sinal é um sinal de alerta. Ficar do lado dessa pessoa, e eu acredito que deve haver uma fala, sim, muito pertinente e recorrente aos familiares sobre ajudar, porque o sentimento de desvalia da pessoa vem sobre si e vem também em relação ao outro. Ela olha e diz, poxa, minha família não me entende, não vão me entender. Vem aquela questão da vergonha, mas eu senti isso. Eu que sempre me mostrei forte, tudo, né? Exatamente. Eu era líder de mulheres.
E essa questão... Que responsabilidade. Que responsabilidade. Acertar tantas outras mulheres que estavam doentes. Estava doente. E por incrível que pareça, havia mulheres e pessoas que chegavam e diziam, mas você? Não é possível. Mas elas não percebiam. É possível que alguém que você acha que é inabalável esteja com suas estruturas emocionais profundamente abaladas, mas não consegue colocar isso para fora. Isso é muito importante. Nós precisamos abrir o coração, contar, falar. Você que está nos ouvindo nesse momento, nos assistindo, se você estiver passando por algo assim, busque ajuda. Não se cale, rompa o silêncio. Vá atrás de alguém que possa lhe dar algum apoio, porque isto é de extrema importância. E a gente sabe que o suporte profissional, ele é negociável, né? Essa necessidade desse suporte profissional. Porque às vezes a família quer ajudar, mas eu não sei como ajudar. Né? E acaba entrando naquele processo de adoecimento, que não tem como, atinge também a família. Quantas vezes a gente ouve, né, para ouvir pessoas e as pessoas falam, né, a respeito disso, eu quero ajudar, mas eu não sei como. E quando você nota esse comportamento, porque até falando a respeito disso, que às vezes não é algo tão aberto, mas tem mensagens que são subliminares. Sim. A pessoa, a vida para mim não tem importância. Eu queria sumir. Eu quero... Às vezes fala brincando, né? Numa roda de amigos. Sai às vezes chateada, um dia vocês vão ficar livres de mim. Né? E são deixas que já há um sinal de alerta de que algo está desordenado. E são nesses sinais mínimos, porque às vezes a pessoa não tem aquela coragem do enfrentamento, de chegar, de falar, de abrir, mas ela vai deixando essas palavras subliminares, né? Dizendo, me socorre, porque eu estou pensando, eu tô algo dentro de mim que está me conturbando, né? Que está me roubando de viver. E o quanto é importante esse suporte profissional, a busca. E às vezes você não sabe o que fazer, mas você, buscando conhecimento, entendimento, você vai buscar quem realmente possa auxiliar. E se você não tiver perto de você um profissional, busque uma pessoa que você tenha confiança. E é importante falar do CVV também, que está aí o ano inteiro. Que são instituições que ajudam. Hoje está no Instagram, está em todas as plataformas digitais. Sim. Pessoas que estão 24 horas disponíveis para ouvir. Pode acessar o número 188, via chat ou via ligação mesmo. Terão pessoas de prontidão para atender, para ouvir você. Essa questão do suicídio, ela se tornou uma pandemia global. Sim, Em 2017, a OMS ela deixou o ano inteiro para falar sobre isso. Embora ainda o alcance, eu acredito que tenha sido pouco, hoje, logicamente, nós temos um alcance maior. E em 2019, no Encontro de Genebra, a OMS também trouxe dados alarmantes de que 700 mil pessoas por ano cometem suicídio, ultrapassando câncer de mama, morte de câncer de mama, HIV, e mortes por conflitos de guerra. E olha que são doenças que têm um índice muito grande. Muito alto. Por isso que é extremamente importante que peça ajuda, que a família note, que a família observe, que os amigos, porque quem quer se suicidar dificilmente vai dizer, olha, hoje eu vou me matar. Olha, hoje eu vou pular da ponte, eu vou tirar minha vida. Acontece pessoas que falam sim, mas a maioria das vezes as pessoas vão dando aqueles sinais pequenos. Como a Bíblia disse, um dia vocês vão ficar subliminares, né? Não eu queria dormir e não acordar mais. Isso é extremamente comum, né? Queria dormir e não acordar. Eu dizia isso, porque eu não dormia mais. Aí tem as outras falam, mas quem fala não faz, não tem coragem. Esse é outro tabu, não existe terrível. Isso. Quem faz sim, também faz. Faz sim. E o índice de suicídio ele é maior entre os homens, mas a ideação ela é maior entre as mulheres. E também porque um dos fatores é que as mulheres elas enfrentam uma oscilação hormonal constante. Muito grande. Elas entram em TPM, né?
período de amamentação, pós-parto, menopausa, sobrecarga de trabalho. Então, mulheres que estão nos ouvindo, se cuidem. Você não é uma super mulher, você precisa de repouso, precisa de buscar uma ajuda médica caso necessário, cuidar das suas emoções, da sua mente, tirar um momento para descansar, para deitar numa redinha, para tirar um sono. Você também merece. É muito importante que nós aprendamos a nos cuidar. A gente às vezes pensa que as doenças são apenas no corpo, porque no corpo a gente diz está doendo aqui, né? Olha aqui na unha, mas a mente a gente não sabe situar. Onde é que está a dor, né? Porque ela está aqui e ela está trazendo nas emoções perturbação, angústia. Isto são dores da alma que nós todos podemos passar por elas. Não é falta de Deus, sabe? Não é fraqueza moral, é doença. E é interessante, Cristina, já pegando o gancho que você está falando, que quando nós falamos de ideação suicida, não necessariamente a pessoa está passando por uma depressão. Sim, tem vários fatores de risco que a gente pode observar. A depressão está sim em primeiro lugar, mas aí vem a bipolaridade em segundo lugar, que é a mudança de humor, que às vezes não é diagnosticada. Exato. Né? Então, as pessoas que têm essa alteração de humor, é bom ficar atento. Vícios como bebidas, drogas. Principalmente os vícios. Hoje, sabemos que o vício ele tem um poder de desencadear vários transtornos mentais. E isto pode provocar essa ideação suicida. E vejam bem, nós estamos não só hoje vendo um grande crescimento da adicção pelos vícios, pelas drogas lícitas e ilícitas, mas nós temos hoje isto aqui. Isso aqui está causando vício fortíssimo. O novo mal do século. O novo mal do século. Então, cuidado, você pai, observe quantas horas o seu filho adolescente, a sua criança, evite dar celular para a sua criança pequena. O adolescente, olha, diga, meu filho é tantas horas. É isso aqui, limite o uso. Sabe? Porque isso aqui, ele vai enchendo a mente de tal forma. Tem a questão também, Cristina, da cultura do cancelamento, hoje, da comparação, como a Daiane estava dizendo, não é só um transtorno mental que causa suicídio, mas mudanças de contexto. Né? Você falou infância, contextos sociais, culturais, um período de divórcio, um luto, diagnóstico clínico, diagnóstico clínico e também cancelamento na internet, comparação demasiada, principalmente ali o público jovem, adolescente, muito tempo olhando a rede e dizendo assim, nossa, que família legal. A minha não é. Vê uma situação de crise dentro de casa e olha a rede social da colega e diz, tá perfeito, e a minha não tá. Eu sou julgada o tempo todo. Um outro fator também importante de se falar hoje é a questão da sexualidade. Muito pertinente. Isso tem causado muita confusão na mente. Muito conflito, né? Muitos conflitos. Então, isso tudo, quanto mais saudável nós pudermos lidar, e trazendo no contexto que você está falando dos filhos, né, de adolescentes, quanto mais saudável pudermos lidar com essa mudança, e todo o repertório deles, né, todo o repertório social deles, com conversa, ou até mesmo com aquelas pessoas que estão em transição de contexto, melhor vai ser, mais efetivo vai ser a prevenção. A OMS, inclusive, diz que 90% dos casos podem ser prevenidos. Isso é uma boa notícia. 90% dos casos podem ser prevenidos. Mas nós precisamos, sim, considerar todos esses aspectos. Por isso que é importante falar. Por isso que é importante conversar sobre esses assuntos relacionados à saúde mental, que é um pilar muito importante do indivíduo.
Até porque envolve todo o contexto de vida dele. E quando se perde esse equilíbrio, né, essa busca pela homeostase, e é necessário que a gente olhe e compreenda, porque às vezes o sentimento, aquela emoção domina e vem vários pensamentos, e quando não se há uma busca pelo auxílio, pela ajuda, acaba se chegando ao ápice de uma concretização, né, de uma forma tão triste. Sim. Né? E é uma coisa que é extremamente importante que a gente aprenda a cuidar das nossas emoções. Como eu vou cuidar das minhas emoções? Eu vou tirar um tempo para descansar. Eu vou tirar um tempo para ler um bom livro. Reconhecer a limitação, né, Cristina? Todos nós boa temos alimentação. Eu vou tirar um tempo para brincar, lazer. Olha, isso é tão importante, a vida não é só trabalho. O tempo né? do ócio, né? De sair hoje com é uma culpa. Exato, de sair com o marido, de sair com os filhos, de passear, de brincar, de sorrir, de contar piadas, sabe? A vida é para ser vivida com alegria. Com qualidade. E é com interessante qualidade. que as pessoas, eu li isso até no livro do Dr. Augusto Cury, né, que ele falava, as pessoas estão cheias de coisas e vazias de si. Por isso a síndrome, né, do pensamento acelerado. Sim. Não para um instante, a mente não para. E esse adoecimento, ele traz muitas sequelas, né, sobre a sua vida e sobre a vida do outro também. A geração multitasking, o que é geração multitarefada. Sim. Quanto mais se faz, mais valor eu tenho. Quando, na verdade, a pessoa está adoecendo, e perdendo aquilo que de fato é de valor. As pessoas não têm mais o prazer na solitude, não sabem o que ficar só consigo mesmo, ter aquele momento. Não sabe mais o que fazer. Isso, né, não só. sabe, fica tédio, fica a ociosidade. Procurando alguma coisa. Isso, eu não consigo. E é interessante, porque vem o desgaste com tantas tarefas e tantas coisas que no nosso cotidiano, né, aquela autocobrança. É interessante que teve uns dias que eu estava passando assim, aquela sobrecarga tão grande, eu cheguei na faculdade tão exausta, que meu semblante estava tão exausto. Abatido. E um colega chegou e disse assim, Bill, você não está bem. Aí eu já engoli o choro, né? Já deu um engasgo. Aí eu disse, não, tá bem. Aí ele disse, não. Aí ele olhou no fundo dos meus olhos, Cristina, ele disse assim, o que você está fazendo por você? Gente, aquela pergunta, aquele questionamento, eu comecei a me questionar. Meu Deus, o que eu estou fazendo por mim? Aí eu faço isso pela casa, pelo trabalho, pela faculdade, pelos filhos, pelo esposo, pela família, pelo amigo, pela igreja. E aquele monte, e eu não conseguia achar. Gente, você sabe o que eu fiz? Eu nunca cuidei de planta, matava até cacto de plástico, detalhe. Pelo amor de Deus. O que eu comecei a fazer, Cristina? Comecei a dizer, eu vou cuidar de planta. Eu vou fazer algo por mim. Todo dia eu amanhecia com aquela frase na minha cabeça. O que eu vou fazer por mim hoje? Todo dia. Hoje eu vou parar tudo hoje. Eu vou tirar 30 minutos para fazer uma leitura de um livro legal, assim, que não seja aquela cobrança. Tem que ler esse livro porque é o trabalho da faculdade. Tem que ler esse livro porque é o trabalho do sei lá. Tem que fazer. Não, eu vou. Esse livro neutro aqui para me sorrir, para me aprender, para me fazer algo. Tá numa redinha. E aí eu peguei e comecei a cuidar das plantinhas. Ela tá até bonitinha, gente. É muito bom. Tá frutificando, né? Que bom. O tédio, ele é necessário. Ele estimula a criatividade. É verdade. E a gente pode até deixar essa máxima Claro, aí. né? O que você está fazendo Por você. Todos os dias se pergunta. Eu estou me perguntando, eu estou me vigiando nisso, estou me perguntando todo dia. Às vezes eu quero fazer uma comidinha ali diferente, que eu gosto, às vezes pra mim. Não, ninguém, né? Porque às vezes o que acontece? Pelo menos acontece comigo. Às vezes eu digo, não vou fazer isso para comer, porque só eu gosto, ninguém gosta. Né? E a gente acaba se anulando. Sim. E tem dia que eu digo, não, hoje eu vou fazer. Meu bem, isso aqui. Nós vamos. Vocês não tem problema, eu gosto. Eu fiz só pra mim. Porque às vezes a gente cai naquele mecanismo de sempre é o outro, e a gente esquece
E os adoecimentos, eles acontecem relacionados à nossa saúde mental, não é de coisas catastróficas, não. Nem é a sempre. junção de coisas. Claro que quando acontece coisas de grande impacto, gera aquele impacto maior e vem à tona muita coisa. Mas o adoecimento, ele é gradativo. É gradativo. Ele vai uma acontecendo. bola de neve, né? Vai crescendo. Ele vai acontecendo que chegar ao ponto de quê? De cronificar. Sim. Aí é onde vai gerando muitos outros problemas, até muitas vezes, Quando infelizmente, chega chegar ao o gatilho, suicídio. aí a pessoa explode. Eu gostaria de deixar uma dicasinha aqui. Momento Pode de... deixar, tô gostando dessa Pra- dica. Que para mim tem sido um divisor de Que águas. bom. Eu amo plantas. Olha aí. Olha aí. A minha casa é Será uma que eu vou ter que floresta de comprar um plantas. jarrinho também? Acho que eu vou te presente. E por incrível que pareça, aqueles momentos regando a planta, tirando uma folhinha seca, afofando a terra, me ajuda tanto. Quando sai uma florzinha. Exato, é tão Consegui, gostoso. saiu uma flor. E uma Tudo coisa certo. que eu aproveito toda manhã, quando eu estou regando minhas plantas, eu aproveito para agradecer a Deus pela Gratidão, vida, né? Gratidão. sabe, pela saúde, pelos filhos, pela família, sabe, esse sentimento de gratidão, de amar a natureza, de olhar para as coisas simples e valorizá-las, faz uma enorme diferença, traz toda uma diferença e traz saúde. Nós precisamos alimentar também a nossa alma, né? A questão espiritual, sabe? Eu não estou falando de igreja, não estou falando de religiosidade, eu estou falando de momentos, sabe? Para você refletir, para você descansar. Nós somos Exato. psicossociais E espirituais, agradecer pela bênção da vida, das coisas que você possui, por menores que sejam. Este sentimento de gratidão, este sentimento de amor às pequenas coisas da natureza são um remédio, uma cura. Procure alguma coisa assim para você fazer, que vai experimentar realmente saúde emocional. E só puxando o seu gancho aí, no tempo da pandemia eu tive também crise de ansiedade seríssima. E para mim, o que me ajudou foi o que? A plantoterapia. Gente, Olha só aí. eu que não tenho plantinha. Tocar na terra. Tocar na terra. Sim. Inclusive, é uma pesquisa científica de que quando nós tocamos Contato, né? O o contato. contato com a terra, há uma troca de íons, de energia. É. E aí Que isso forte. eleva a nossa imunidade. O magnésio da terra é que nós deixamos de pisar na terra. Sim. O magnésio é exatamente nesse contato com a terra. Mas como deixamos de pisar no chão E aí e mexer na o ponto terra, é o quê? Cuidar de planta vai tirar você da depressão, da ansiedade? Talvez sim, talvez não. Talvez cuidar de um animal é o que faz Sim, sentido para sim. você. É. Fazer um Buscar o que exercício, faz sentido, o que faz né? sentido. Às vezes De as valorização pessoas dizem, à "Eu não consigo vida." ir para uma academia. É. Exercício físico é primordial. Primordial. Gratidão. uma boa caminhada. Exato, mas busque aquilo que faz sentido. Sempre tem algo, né? É o que te Que traz Sempre alegria, tem, te dá né? prazer. Quer ver uma coisa boa? Voluntariado. Procure um lugar, sabe? Uma casa de passagem, um asilo. Vai lá, ajude as pessoas que precisam. Você vai sentir uma alegria. Você vai dizer, puxa, mas como a vida realmente é boa. Então, são as pequenas coisas e as coisas que realmente nos dão prazer. Voltar à vida simples, né? Deixar de ficar nessa fissura de olhar a vida alheia. Vá viver a sua vida e viver intensamente, com alegria, com gratidão. E realmente você vai experimentar cura interior. Meninas, pois vamos fazer um combinado aqui, viu? Eu quero uma plantinha de cada uma, por favor, para mim já fazer Muito o meu bem. momento também de Tem terapia. que puxar da tarde para ver se está cuidando. Não, pode deixar, que ela vai florir. Agora, já caminhando para os finalmente, porque é um assunto muito longo, né? Sim. Mas nós temos que encerrar
Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre ajuda psicológica, né? Inclusive aqui na nossa faculdade FEST tem esse suporte também. Nós, né, já estamos Nós, exato. com o auxílio da supervisão da faculdade. A agenda está aberta. Agendas abertas. Exatamente. E é interessante. E é gratuito também, tá? Às vezes, mas eu não tenho recursos financeiros para buscar, né, um psicólogo, mas tem as faculdades que ofertam isso para a comunidade. Tem o número 188, novamente aqui frisando, que você não precisa necessariamente sair de casa, você pode ligar lá que certamente alguém vai lhe atender. Tem os recursos familiares, né, amigos, mas infelizmente nessas horas a gente quer uma pessoa que não seja ali, né, do convívio por medo da discriminação. Então nós aqui estamos aqui, é isso, para dar esse suporte. Tá no momento de crise, liga no 188, procura ajuda, tá no Instagram, não tem como ligar. Você entrar nas redes sociais, existe o chat, você pode conversar, tem uma pessoa disponível para te ouvir. O falar é terapêutico. Sim. Então vá lá, fala, espera passar esse pico de desespero. Não tomar nenhuma decisão, né? Precipitar. A tomada de decisão nessa hora é muito complicada, né? Karina Okajima, ela é uma psicóloga especialista em suicídio, em prevenção ao suicídio. E a máxima dela é o quê? Se tem vida, tem jeito. Se tem vida, tem jeito. Verdade. E ajuda. E a sua vida tem sentido sim. E faz sentido para muita gente. Sim. Sua vida importa, né? E sua história não acabou aqui, então tem como superar. Com auxílio psicológico você pode sim conseguir superar. Sim. Quantas e quantas histórias de ressignificação, né? Através do auxílio terapêutico. Então por isso que é importante. E aqui na clínica mesmo a gente tem recebido pessoas que têm, digo assim, motivadas. Às vezes quando a gente pergunta o que lhe trouxe buscar esse auxílio, não foi minha amiga que me motivou muito, ela notou que eu não estou bem, não foi minha irmã, não foi minha mãe, né? E a gente vê que as pessoas elas têm se acordado para isso. Acordado. Então, até o apoio psicológico é um tabu, né? Isso. Estão vendo mais uma necessidade. Então, se tem abrindo oportunidade, né? E aqui na FEST a gente oferece, né, esse auxílio de qualidade. Exato. É isso, foi um prazer estarmos aqui juntas, né, partilhando. Muito bom. Agradecemos você que ficou até agora Muito aqui obrigada. assistindo, viu? Muito obrigada. Espero ter outras oportunidades Isso. também de falar sobre outros assuntos sobre a saúde mental, não é verdade? E no final, obrigada por sua atenção. Se tem vida, tem jeito. Tem jeito. E Sua vida é o importante. que você está fazendo com você? Se pergunte isso todos os dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau.